Olá, meu nome é Micheli Vogel e eu sou professora na Universidade Federal Fluminense. Agora apresento o trabalho A Produção Científica sobre Literatura Policial, Análise da Temática Agatha Christie a partir do currículo Lattes. A comunicação científica é considerada vital para a ciência, sendo o único processo comum a todos os tipos de pesquisadores de qualquer área. É também através dela que uma área ou subárea pode se estabelecer, assim como por meio de suas associações científicas. Para Zeman, o carimbo de aprovação de uma nova disciplina é o aparecimento de uma revista especialmente dedicada aos interesses de seus expoentes. Ne- Nesse sentido, nós podemos compreender que a área da literatura policial é hoje considerada científica. Ela possui uma associação internacional desde 2017, que é a International Crime Fiction Association, duas revistas científicas, Clues e Crime Fiction Studies, e pelo menos uma obra de referência, que é o livro A Companion to Crime Fiction. Esse cenário é considerado uma conquista. A literatura policial foi por muito tempo vista como uma literatura menor, mas é com importantes críticos como Raymond Williams, Stuart Hall e até o economista belga Ernest Mandel que o cenário muda, especialmente a partir dos anos 80. A literatura policial passa a ser considerada como um fenômeno social que merece ser estudado. É algo que pode revelar muito sobre o meio cultural e social que carrega consigo e que carrega consigo um campo de forças. Um dos expoentes da literatura policial é a britânica Agatha Christie. A autora é a mais publicada, traduzida e adaptada a outras mídias, figurando ao menos duas vezes no livro dos recordes. Ela publicou cerca de 80 livros e criou personagens que marcaram o gênero detetivesco, como o detetive profissional Hercule Poirot e a amadora Miss Marple. Contudo, muito do que se escreve sobre Agatha Christie retrata sua vida, sua biografia, indicadores comerciais, criando especialistas em um conjunto de dados e conhecimentos que configuram o que Rose e Goodall classificam de Christie connoisseurship. Os autores propõem que a obra da britânica seja estudada cientificamente, pelo que o texto estabelece, sugerindo uma releitura livre de preconceitos críticos e normas de gênero estabelecidas. A este modo de estudar, Rose e Goodall classificam de Christie Scholarship e citam em seus estudos autores que começam a fazer essa aproximação científica, especialmente na Europa e na Austrália. No entanto, no Brasil, a produção científica sobre Agatha Christie ainda é considerada tímida e poderia ser mais aprofundada, especialmente se comparada aos movimentos internacionais. Além disso, até o fechamento deste texto, apenas um estudo de comunicação científica realizado pela Ciência da Informação sobre a área de letras foi encontrado, porém não encontramos trabalhos com gêneros literários como o caso da literatura policial. Nesse sentido, o nosso objetivo é mapear a produção brasileira sobre Agatha Christie, de modo a compreender suas características, origens, tipos e áreas, explorando em especial a produção dos pesquisadores a partir do currículo Lattes. Para dar uma ideia do contexto, né, a gente vai falar dessa aproximação através da bibliometria. Esta pode ser definida como o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da informação registrada. No entanto, buscas sobre bibliometria no Brasil, na base de dados Cielos, resultam em mais de 1.500 publicações, porém apenas 5 delas indicam alguma relação com a área de letras, linguística e literatura. Quando a gente vai olhar mais a fundo mesmo, a gente percebe que nem esses 5 fazem essa relação de fato. A área da literatura considera obrigatório citar o máximo possível, e isso é muito interessante para a bibliometria. E isso seria, na literatura, encarado como uma prova de que o autor estudou e leu muito. No entanto, essas citações referem-se a textos canônicos, em geral publicados há décadas e em forma de livros, o que não atende à formação dos indicadores bibliométricos. Nesse sentido, autores como Bunyan recomendam que os livros devam ser amplamente incluídos nas análises bibliométricas sobre a área de literatura e que os intervalos de citação sejam aumentados para além dos 2 a 5 anos, mas talvez até décadas, de forma a contribuir para a compreensão da configuração intelectual da literatura e de outros campos relacionados às humanidades.
Nossa abordagem nessa pesquisa é exploratória, apoiada em pesquisa bibliográfica para a compreensão do objeto, documental para sua descrição e bibliométrica quanto ao objetivo. E o nosso foco são os indicadores de produção científica. O levantamento de dados ocorreu via plataforma Lattes, feita com uma busca no campo assunto com as expressões Agatha Christie, Poirot e Marple. Foram selecionados os currículos de pesquisadores que apresentassem pelo menos um trabalho científico sobre Agatha Christie, descartando-se resenhas de livros e filmes, projetos editoriais, tradução de obras de ficção ou qualquer outra produção técnica ou artística. Nosso foco era o Christie Scholarship. Os resultados foram, então, organizados numa planilha de Excel. Bom, aqui são resultados preliminares, nós encontramos 172 currículos Lattes e neles identificamos 195 trabalhos. Que vocês podem ver aqui a maior parte da produção foi em trabalhos de evento, seguida por TCC, seja de graduação, havia uma parcela pequena ali de TCC de especialização, e artigos de jornal. E também encontramos artigos de periódicos, teses e dissertações, e livros ou capítulos de livros. A produção também começou a ser identificada em 91, e é interessante porque o currículo Lattes, ele se inicia no formato eletrônico, acho que em 1999. Entre 97 e 2001, são publicados um trabalho por ano. A partir de 2003, a gente vê aqui que são pelo menos 2 trabalhos, e não há mais anos sem publicação. O primeiro salto ocorre em 2006, com 7 trabalhos, o segundo em 2011, com 17, o terceiro em 2017, com 26 trabalhos. Esse foi o ano que uma nova adaptação ao cinema foi lançada, O Assassinato no Expresso do Oriente, e acreditamos que essa produção foi influenciada pelo filme. Nós encontramos 151 autores, e o mais produtivo é o Jean-Pierre Chauvin, com 19 textos, seguido por Vanessa Hannes, com 14. Em termos de áreas, foram identificadas 13 áreas do conhecimento. Né? A primeira é a letras, que inclui literatura, linguística, tradução. Depois tem comunicação, que abrange jornalismo, editoração, publicidade, o direito, a química, a computação, história, biológicas, design gráfico, administração, ambiente e sociedade, ciência política, filosofia e psicologia. Nós identificamos 76 instituições como indicações de filiação, aí as que mais têm representantes são a Unesp, com 10 autores de lá, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, com 8 autores, a PUC do Rio e a USP, com 7 cada. Considerações, né? A produção sobre a Agatha Christie está crescendo, no entanto, ela não está nas bases de dados que normalmente utilizamos para os estudos métricos, como a Cielo, a Scopus ou a Web of Science. E, portanto, consideramos que tais bases não atendem às necessidades quando a questão é conhecer a produção do Brasil. Como explicar, por exemplo, que o autor que mais produz sobre o tema não esteja representado nelas. A plataforma Lattes emerge, então, como uma solução para conhecer essa produção nacional, ainda que com muitos limites. Ela pode ser considerada um grande diretório das publicações, algo que nenhuma base de dados ou repositório conseguiu desenvolver em nível nacional até o momento. Consideramos, por isso, fundamental investir nesse sistema, ampliando e aprimorando suas possibilidades de busca e recuperação de informação. Entre os desafios, né, pesquisar literatura é uma coisa difícil, porque é um termo polissêmico, toda área do conhecimento tem sua literatura, e o próprio gênero policial, por outro lado, recebe uma diversidade de rótulos, né, como história policial, literatura detetivesca, ficção detetivesca, história policial, ficção policial, história de crime, romance policial, etc. Claro que a área da literatura tem buscado evidenciar seus limites, mas no caso específico da Agatha Christie ainda não é um consenso. Uma terceira dificuldade é justamente separar o Christie Connoisseurship do Christie Scholarship, né? Mesmo em base de dados científicas, tais conteúdos às vezes se confundem, às vezes até por falta de esclarecimento para os autores do que é um jornal, do que é uma revista, etc. Por fim, compreendemos que há ainda um percurso a ser explorado na ciência da informação e na bibliometria, e essas buscas que relacionam as métricas, as humanidades, em especial as letras, demonstram que há muito que se pesquisar e compreender com relação ao comportamento científico de publicação da literatura e das humanidades. O que fica claro é que, de fato, são áreas extremamente diferentes daquelas que usualmente atendidas pela bibliometria, como física, química, engenharias, agrárias, biológicas. Essas são as referências que nós usamos, e
Deixo aqui meu e-mail e o meu muito obrigada a todos.